Oswaldo Montenegro disse em um dos seus poemas que a força do medo que tenho não me impeça de viver o que anseio, e que a morte de tudo que eu acredito não me tape os ouvidos e a boca. E quando nós separamos essas pessoas que nós vamos conversar agora, que vocês vão acompanhar, foi exatamente essas palavras que vieram a mim. Seu nome? Carol. E o seu? Márcio. Quanto tempo de amor? 7 anos, né? Vai fazer? Já fez 7 anos. Ele era assim quando você conheceu? Sim. Ela era assim quando você conheceu? Sim. Quantas vezes você ouviu alguém dizer que você não podia? Várias. Já me diminuíram, né, em relação ao meu trabalho. Não falaram com essas palavras, você não vai conseguir, mas já me diminuíram de certa forma, sim. E isso me incomodou muito. Para quem está acompanhando a gente, eles fazem esse processo de menosprezo por conta da sua condição. Explica pra gente qual é a condição. Sou diagnosticada com esclerose múltipla, através de um formigamento no meu braço. E isso fez com que eu perdesse muita coisa, mas isso também me trouxe muitas outras coisas. Vai fazer 2 anos de diagnóstico, né? Não tenho tanto tempo assim, mas foi muito difícil, porque me impossibilitou de várias coisas, né? Como trabalhar, por exemplo. Fiquei alguns meses sem andar, sem conseguir mexer o braço, até sem enxergar direito. Caramba! É por isso que eu comecei o nosso papo com a frase do Oswaldo que ele disse que a força do medo que tenho não me peça de viver o que anseio. Bateu medo nessa hora? Demais. Medo de morrer, o medo de ficar impossibilitada de fazer o que eu quero fazer. Medo de viver, de conseguir ter uma vida. Como é a mulher que você ama com medo? É complicado. Porque o medo dela muitas vezes passa pra mim, né? Muitas vezes a gente pensou mesmo que talvez não fosse realizar alguns sonhos de, por exemplo, ter uma casa. Exato. Realizar alguns sonhos de viajar, de fazer o que quer, desde o mais simples ao mais difícil, assim. Muitas vezes o medo, ele chegou a cobrir a gente mesmo. Muitas vezes. E como é que você fez para que a força do medo que você tinha não te impedisse de ver o que você tinha como anseio? Eu costumo dizer que eu deixei ele lá dentro do meu quarto, onde eu queria ficar e não queria mais sair, quando eu recebi a notícia, e encarei ele de frente, né? Na verdade, eu deixei ele lá e fui viver. E falei, não, você não vai tomar conta de mim. Né? E nesse momento, as coisas começaram a mudar para mim. Hoje, qual é a sua relação com a Vivaz? Hoje eu sou cliente da Vivaz. Compramos o nosso Vivaz em 2019. E era um sonho, foi o maior sonho que eu já realizei em toda a minha vida. Acho que é o meu maior sonho. E em contrapartida, depois disso, veio a doença, né, em 2021. E o maior medo era não conseguir viver esse sonho, que era a minha casa, porque até então estava em construção. E isso me deixou bastante abalada, porque o meu maior medo era que eu não conseguisse viver esse sonho. Graças a Deus eu consegui viver ele. E graças a mim também, né? Eu costumo dizer que se não fosse a minha coragem de encarar a vida e de enfrentar isso, né? De bater de frente com a doença e mostrar para ela que eu existo, né? Que ela não me define. O que é que define ela, cara? Força. O sobrenome dela é Rocha, né? Nada mais define ela do que força. Muitas pessoas, quando vivem uma condição de neurodiversidade, ela acaba deixando que a sua personalidade seja engolida por essa condição. Como é que você faz para que toda a força da esclerose, que é uma questão séria, não
engula você e daqui a pouco faça a Carol desaparecendo aos pouquinhos? Eu acho que é o que eu sempre falo nas redes sociais, é a minha vontade de viver. É maior do que a doença, do que um diagnóstico, né, e do que tudo que ela pode me trazer. Mas você conversa com a doença e dizer, para, Converso. não encoste, você conversa com ela. Converso várias vezes. Porque é uma doença que, apesar de eu ter voltado, né, ao normal, assim, estar andando, estar enxergando hoje, ela, durante, né, toda a vida, ela te incomoda em muitos sentidos, né, como fadiga. Eu fiquei com o lado direito meio sequelado, tenho uma certa ali indisposição, um cansaço. E diariamente ela mostra isso pra mim. Às vezes eu vou sair e não consigo sair, né? Porque a minha perna não tá legal e tudo isso é por conta dela. Então, nesses momentos, eu falo, não, você não vai sair daqui, você não vai conseguir. Hoje eu vou. Como, por exemplo, hoje que estou aqui. Ela tentou te segurar em casa Tentou hoje? me segurar, a fadiga tentou me segurar, né? Porque ela traz muita fadiga. É uma deficiência invisível, né? Muitas vezes invisível, e isso é muito difícil lidar com isso. Ela é uma doença crônica, autoimune e neurológica, né? Então, está atacando os meus neurônios. Então, isso faz com que a resposta seja no seu corpo todo. Então, eu tô sempre brigando com ela e falando, não, hoje não. Hoje eu vou viver.